Essa reunião do presidente Lula com Ursula von der Leyen e as falas dele, sobre o conflito no leste europeu. Ele disse que não há solução militar para a paz no leste europeu. Daniel, eu não chamei não, tá? Mas você me chamou e eu estou pronto aqui. Bom, olha, tem alguns aspectos importantes. Eu queria começar de trás para frente, porque eu acho que há uma questão folclórica aí que nos interessa mais, que é justamente o Lula chamando a Janja de presidenta. Porque se ela é a presidenta, de fato, o Lula deveria viajar sozinho, fazer o seu roteiro mundial, a sua campanha pelo Prêmio Nobel sozinho. Porque se você tem dois presidentes no avião, fica só aqui o Alckmin. Então devem abrir mão dessa prerrogativa, deixar o Alckmin governar e o Lula entra na sua egotrip em busca de um prêmio Nobel que nunca virá, viu, Lula? Tira o seu cavalinho da chuva. A forma como o Lula fala aí, a questão da Ucrânia, é sempre tentando criar um discurso público que consiga reduzir o dano já causado pelo que ele já disse e pelo que ele tem feito, pelo que o Celso Amorim tem feito em relação a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Infelizmente, o Brasil, o governo brasileiro, o governo Lula tem lado nessa disputa e todo mundo já percebeu, o mundo inteiro já percebeu. Então aí a presidente da União, do Conselho Europeu da União Europeia já deixa uma coisa entrar para o ouvido e sair pela outra. Em relação ao acordo, esse acordo foi um acordo que foi costurado depois de quase 2 décadas de negociação, um acordo que foi costurado e fechado no início do governo Lula, inclusive pelo Marcos Trojillo, que depois foi presidir o Banco dos BRICS, que a gente entrevistou aqui na Jovem Pan há 2 semanas. Esse acordo estava pronto, mas a União Europeia resolveu suspender a execução, a posta em prática desse acordo, que precisa ainda da ratificação de ambos os congressos. Por quê? Por causa do lobby agrícola da União Europeia. Não há nada além disso. Esse discurso de que aí tem uma questão ambiental, precisamos criar um protocolo adicional para garantir que os produtos brasileiros que serão, ou produtos daqui da região do Mercosul que serão exportados para a União Europeia, eles sejam ambientalmente responsáveis. Isso é pura conversa. É pura conversa. O grande problema sempre foi, inclusive na integração dos 2 blocos, sempre foi a questão agrícola, o lobby. Por quê? Porque o Brasil produz, especialmente o Brasil, nesse bloco do Mercosul, a economia relevante é a brasileira. E o setor relevante dessa economia é o setor agrícola. A gente sabe disso, a gente tem consciência clara em função justamente dos resultados do PIB e de como o agro ele é o impulsionador da economia brasileira hoje. Por quê? Porque ele consegue produzir com mais eficiência, inclusive com 2 safras anuais, com mais eficiência e de forma mais barata. Se nós tivéssemos uma infraestrutura adequada, não teria para ninguém no mundo. Se o PSOL, o PT, se o STF não tivesse suspendido aí o julgamento do Ferrogrão, por exemplo, se a gente já tivesse com nossa infra ferroviária toda estabelecida, com portos e regiões estratégicas, se toda essa logística de transporte do agro, ela estivesse funcionando adequadamente, o Brasil já seria líder e inalcançável pelo resto do mundo na área agrícola. Infelizmente, essa é a questão. Todos sabem do potencial e da posição estratégica que o Brasil tem para as próximas 3 décadas, quando a gente fala de produção de alimentos para o mundo. E a expansão da fronteira agrícola é fundamental nesse processo. Por isso, há tanto lobby nessa questão ambiental, na questão indígena, para demarcação de terras indígenas e etc. Eu já comentei aqui na semana passada, quando a gente estava falando do marco temporal, que hoje nós temos o dobro de terras indígenas em relação ao que temos de terras agricultáveis, sendo que nós podemos expandir essas terras, inclusive utilizando aquelas que já estão disponíveis para a agricultura
nós podemos pelo menos dobrar essa ocupação e a produção agrícola brasileira. Então, é disso que se trata, são esses interesses pesadíssimos que inviabilizam esse acordo. Então, cabe ao Brasil seguir o seu próprio rumo. Em relação às piadas do Lula, a gente ignora e continua cobrando aqui um pouco mais de responsabilidade para esse governo que parece que ainda não disse ao que veio. Tá certo, agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota. Mota, separei aqui duas aspas do presidente da República após o encontro com Ursula von der Leyen. Reiterei o nosso empenho em busca da paz. Precisamos de mais diplomacia e menos intervenções armadas na Ucrânia. Mota, minha pergunta, o Brasil é um país que pode colaborar de que maneira para esses dois países, Rússia e Ucrânia, encontrarem um caminho da paz, um cessar-fogo? De que maneira podemos colaborar com esse processo? Há algum jeito? Essa é uma pergunta que merece uma reflexão. Daniel, eu acho que o Brasil pode colaborar de inúmeras formas. Tá? O Brasil, especificamente o agronegócio brasileiro, pode tranquilizar o mundo, porque só a produção de milho de Mato Grosso é maior do que a produção de toda a Ucrânia. Então, o mundo pode ficar tranquilo, sabendo que aqui tem a sua fonte de segurança alimentar. É como o Dantas disse, e como o Marcos Troirro diz toda hora também. Resolvida essa questão de infraestrutura, o Brasil pode ser a Arábia Saudita dos alimentos. Nós temos o potencial de alimentar o mundo e criar uma enorme prosperidade aqui. Basta agora a gente refletir um pouco sobre por que isso não acontece. Quem não gostaria desse cenário? A quem interessa a insegurança? A quem interessa a fome? A quem interessa ajudar os nossos concorrentes? Aqueles que trabalham noite e dia para atrapalhar o agronegócio brasileiro. E, Daniel, tem um aspecto nessa matéria que me causou calafrios. E eu vou explicar por quê. Eu me lembrei do livro 1984, do George Orwell. Muita gente já deve ter lido. Ele fala de um país no futuro que é dominado por um governo totalitário. Esse governo, lógico, só tem um único partido. O lema do partido é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Agora tem mais um detalhe, isso foi que me deixou aqui estarrecido. Nesse país totalitário existiam 4 ministérios. O primeiro era o Ministério da Verdade, que era responsável por falsificar e adulterar todos os documentos para mudar o passado daquele país. O segundo ministério era o Ministério da Paz, responsável pela guerra. O terceiro ministério era o Ministério da Fartura, responsável por garantir que a maior parte da população passasse fome. Mas o mais curioso é o último ministério. Era o Ministério do Amor. E agora eu vou ler para vocês as palavras do George Orwell, descrevendo qual era a função do Ministério do Amor. O Ministério do Amor é responsável pela espionagem e pelo controle da população. O Ministério do Amor lida com aqueles que se viram contra o partido, julgando, torturando e fazendo lavagens cerebrais. Para o Ministério do Amor, não basta eliminar a oposição, é preciso convertê-la. Pois é, boa referência do Roberto Mota, trazendo também